Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de extensão Primeiros Povos das Américas. Eu sou Valéria Portugal, aluna do curso de licenciatura em História da Universidade Uninter, Polo Tijuca, Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre a civilização maia, vamos conhecer, essa civilização, quem foi ela, como ela surgiu, como ela se desenvolveu e também, com o seu fim. Então vamos aí ao início da nossa aula. Aqui tem, o berço, da civilização maia, disposto aqui no nosso mapa, A civilização maia ela se estendeu por toda essa península aqui do México, Que a gente fala que hoje, um pedacinho do México, toda essa península aqui, deixa eu passar aqui a nossa marcatória, toda essa península aqui do México. Toda essa península, onde está localizada Lucatán, que é uma das cidades mais importantes maias na época, e a zona do que hoje é a Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize, que é aqui na América Central, aqui embaixo, bem aqui para baixo, hoje tem outros nomes, Então ele pega essa faixa toda aqui, uma faixa que seria um trechinho do México e mais a América Central. Então, em todas essas regiões aqui, apontadas no mapa, se descobriram-se ruínas de cidades maias, que são uma amostra da habilidade, a capacidade artística de seus arquitetos. A civilização maia ela desapareceu por volta do ano de 900 depois de Cristo, por causa ainda desconhecidas, Provavelmente porque ou os povos foram vencidos por outras tribos, enfim. Seguindo adiante, aqui nós temos o que nós chamamos de sociedade e cultura, que é uma escrita maia, esses blocos de pedras aqui são bem claramente, estão expostos no museu a céu aberto, Os maias eles possuíam uma sociedade hierarquizada, isto é, ela se dividia em grupos muito bem definidos, cada qual com uma função distinta, Então tinha aqueles grupos que eram os escritores, tinha os grupos dos agricultores, tinha os grupos dos guerreiros, enfim, como todas as outras culturas, e eles tinham essa parte bem definida e dividida, bem distinta. O grupo era um dos grupos também mais numerosos, da sociedade, de camponeses, responsáveis pela agricultura e pelo abastecimento de toda a cidade. A elite era responsável pela administração das cidades, estados e pelas funções religiosas. A autoridade máxima ficava no topo da pirâmide, pirâmide igual aquela que nós vimos na aula passada, também que os maias também tinham, uma pirâmide, todo grupo, que se presta tem uma pirâmide, onde denomina cada qual a sua função, qual a sua classe, e não era diferente na cultura maia. A elite era responsável pela administração das cidades, estados e pelas funções religiosas. A autoridade máxima no topo dessa pirâmide social maia exatamente era o rei, de cada cidade, Cada uma cidade também tinha um representante, um rei, um governador, enfim, chamado de Ajawa, Os maias eles enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, isto é, em ciclos de fases que iriam permitir para sempre, dentro dessa visão, possuíam um sistema duplo de calendário, em que era composto por 365 dias, o chamado Rabi, e o outro era composto por 260, que era chamado de Tociclin. Acreditavam-se que a Terra era plana e que ela possuía 4 direções sagradas, Então, cada qual possuindo uma cor respectiva, Então, eles também tinham essa definição, usavam bastante cores
na sua cultura para definir os posicionamentos de cada qual esses pontos, né, da terra, no caso da Terra plana para eles. Utilizavam também, né, os desenhos de animais, como a gente vê aqui nas escritas, para representarem, né, suas ideias filosóficas e outras áreas do conhecimento, como a astronomia. Então, os maias eles eram um povo muito culto, não só dentro da agricultura em si, mas também da astronomia. E é o próximo slide que a gente vai verificar. Aqui, né, nós temos aqui uma imagem, né, do observatório do El Colorado, da cidade de Chiquiquistán, que é no México, né, e foi construído por volta de 1050. Esse tipo, né, de construção é um sólido edifício, né, de pedra com argamassa daquela época, tá, gente? Argamassa e plataformas nos 4 lados, né, que permitiam grande visibilidade. Então a gente vê aqui uma construção daquela época, né, de 1050, sólida, né, está lá até hoje nesse sítio aberto, também na cidade do México, né, onde é o México, uma das cidades do México. E onde era o observatório, né? O observatório maia das constelações, das estrelas, da formação dos seus calendários, enfim, né? Os maias se destacam também no campo, né, como a gente disse, da astrologia, e os astrônomos maias conseguiam prever os eclipses de Sol, descreve as fases de Vênus e calcula a duração do ano com bastante precisão, né? Através desse observatório era capaz, né, de ter essa grande precisão do que chamamos hoje, né, de estações, né, da natureza, das luas, né, também. Então, os maias possuíam 2 calendários, né? Eles utilizavam ao mesmo tempo, né? Um deles era o calendário religioso e festivo, que tinha 260 dias, né, divididos em 13 grupos e 20 dias, e o outro era um calendário solar formado de 365 dias divididos em 18 grupos de 20 dias, né, quase parecido com o que a gente tem hoje, né, que é de 30 dias, vamos dizer assim, né, com menos dias no mês de fevereiro, em alguns anos, né. Mais 5, né, adicionais, no caso, que eles colocavam nesse calendário também, né, como a gente também coloca no mês, né, de fevereiro, um dia a mais, né, que é o chamado bissexto. Então, eles já tinham também essa prática naquela época. A cada 52 anos, né, esses calendários se reencontravam no mesmo ponto de partida, né? Então, esse aqui, né, esse observatório, que é o chamado o caracol, né, que a gente vê aqui no slide, ele funcionava como um observatório da astronomia e um dos poucos edifícios, né, circulares construídos pelos maias, porque todos os outros edifícios eram de forma retangular. Esse aqui você pode ver que é um edifício um edifício redondo, né, porque era para ver todos os centros, né, vamos dizer assim, todos os centros da Terra. Eu acredito que todos os outros observatórios que a gente existe aí que a gente tem aí até hoje, talvez seja até um exemplo desse aí formado por eles, né? Essa construção. Então, o edifício ele tem um nome devido a uma escadaria, né, em espiral que fica dentro dele. Aqui do lado de fora não dá para ver, mas do lado de dentro, né, por isso que chama o caracol, porque é aquela escadaria que a gente até utiliza também, né? Mais um nome aí que a gente até hoje utiliza nas nossas construções, devido às construções antigas e palavras, né, que a gente acabam herdando no nosso vocabulário. A política, né, maia nunca formaram, né, um grupo propriamente dito como os incas e os astecas, porque sua organização política era baseada, né, na ideia de cidades-estados, né? Ou seja, cada cidade era uma entidade administrativa independente, com autoridades próprias e fronteiras, que eram estabelecidas pelos limites, né, da própria cidade. No caso da civilização maia, a sua zona de ocupação é considerada como as regiões que estavam sob sua influência maia. As cidades, né, estados,
praticavam o comércio entre si, mas há historiadores e arqueólogos também que provaram que elas trocavam, né, guerras entre si também. Né? Ou seja, então eles também tinham muito conflito entre eles, além de outros povos, eles tinham conflito entre eles. Talvez seja por isso que tenha sido uma das culturas que durou muito pouco tempo, né? Essas guerras, né, aconteciam porque determinadas cidades sempre tentavam impor seu domínio sobre as cidades vizinhas. E ao longo da história maia, né, algumas cidades conseguiam impor um certo domínio regional. Então, conforme eles iam ganhando, né, ganhando essa guerra, iam adquirindo estados, né, e terras. Né? Entre as cidades de destaque, né, podemos mencionar o Palanque, a Tikal e Calacumal, né, que são cidades de Chichen Itza, né, que é apontada por alguns historiadores como as cidades de cultura mista de toltecas e maias, né? Então, aí são toltecas, né, que são outros povos, e maias, né? Então, essas cidades, elas tinham uma mixigenação, vamos dizer assim, de culturas e foram achadas, né? Essa mixigenação de culturas, então é bem provável de outros povos também viverem nessas cidades, não só maias, né? Como já exposto, né, o rei chamado pelos maias de Ajal, né, era a autoridade máxima na cidade e era tido pelos súditos como uma manifestação dos deuses, né? Então, nessa época, né, para eles o rei é Deus, né? É o único que manda, é como se fosse um faraó. Se a gente imaginar, né, como se fosse um faraó no Egito, né? O cara tinha toda a proteção de um deus, então por isso que estava ali naquela posição, né? O poder real era transmitido de maneira patrilinear, né? Isto é, seguia a linhagem do pai, né? Então como a gente vê até mesmo em monarquias, né? O primeiro filho é o que herdava, né, o trono do pai, e de preferência tinha que ser homem, né? Esse filho. E então, né, apesar dessa linhagem, né, patrilinear, o trono poderia ser ocupado por uma mulher nas seguintes situações. Quando não se tinha um filho, né, o pai não ganhava um filho, então quem ocupava eram as mulheres mesmo, né, nas seguintes situações. Quando o rei nomeado não tivesse a idade suficiente ou se estivesse lutando na guerra. Né? Então, muitas das vezes, provavelmente, né, se esse rei saía para guerrilhar junto com seus súditos, né, quem ocupava o lugar dele era a esposa ou a filha mais velha, né? Também. Os sacrifícios humanos, né, tinham uma importante função na política maia, né? As citadas milícias formadas pelo rei para aprisionar guerreiros das cidades vizinhas para sacrificá-los visavam, né, principalmente a guerrilha, né, os guerreiros de alto nível. E os governantes, né, isto porque capturar guerreiros, né, conhecidos de outras cidades trazia um grande prestígio para o rei, né, responsável pela captura. Então, quer dizer, se eles conseguiam pegar um guerreiro de uma outra tribo que fosse grande, né, esse grande guerreiro, um guerreiro de grande nome, era trazido para o rei para que o rei fizesse esse sacrifício e ele assim se tornasse mais dominante daquele local. Aqui no slide a gente pode ver a vista, né, das ruínas da cidade maia, né, que é o Palanque, né? Aí vocês podem notar que é um conjunto, né, arquitetônico que emerge da exuberante, né, floresta tropical. Então eles viviam também muito próximo da natureza, né? É um sítio hoje a céu aberto, né, um museu a céu aberto que provavelmente, né, é aberto para visitas, enfim, é um parque a céu aberto. E, por último, né, vamos ver aqui a decadência dos maias. Né? A decadência dos maias, né, a civilização maia viveu seu auge durante o período entre 250 depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Após esse período, os historiadores apontam que foi iniciada, né, a decadência, que levou ao desaparecimento, né, dessa cultura, né?
esse período de declínio é conhecido como período pós-clássico. Os motivos dessa decadência são estudados ainda pelos historiadores, que apontam atualmente como principais causas a falta de alimentos, resultante, né, da superpopulação e o esgotamento de terra, desastres naturais, doenças, além das guerras. Durante o enfraquecimento da civilização maia, alguns locais perderam de maneira drástica um grande número de habitantes. Essas pessoas mudaram-se para outros locais da Mesoamérica em busca de melhores condições para viver. Com isso, grande parte das cidades maias foram abandonadas e quando os europeus chegaram à Mesoamérica, encontraram essas cidades total ou parcialmente vazia. Então, o que acontece? Nesse período, né, devido, né, muitas perdas de guerras, ou até mesmo o sólido já não ser mais suficiente para sua cultura, os povos foram se dizimando. E alguns desses povos foram para onde? Aqui para a América, né, do Sul, formando outros povos, né, outras civilizações, e para a América do Norte também, acreditam-se nessa teoria, né? Aqui vocês podem ver, né, que é uma cena do filme Apocaliptal, que é do Mel Gibson, é um filme americano, né, de 2006, né, essa cena desse filme, e onde realmente, né, o filme ele também que é produzido, né, e coescrito pelo ator e diretor Mel Gibson, se passa numa civilização maia e conta a história da luta de um homem para fugir do destino de ser vítima de um sacrifício humano. Eu não conheço esse filme, eu vim a saber dele nas pesquisas, né, procurando saber, né, um pouco mais sobre a cultura maia. Acabei encontrando relatos desse filme, né, que é um filme de 2006 e que conta um pouco muito desse final, né, da cultura maia. Acredito eu que seja interessante, né, assistir. Eu não posso dizer muita coisa aqui, mas fica aí como uma dica, né? Eu também quero assistir mais adiante, né? Enfim, até para nível mesmo de conhecimento. E como eu disse, né? Então conta aí a história de um homem que ele, para não ser sacrificado, ele passa, parece que fugindo, né, com sua família. Enfim, a aula de hoje ela termina por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também deixem aqui seu like, suas dúvidas, perguntas, né? Aqui também seus questionamentos e que vocês possam, né, na próxima aula a gente possa debater um pouco mais sobre essas culturas que a gente está falando. Lembrando, né, que todos os links, né, todas as observações, todas as biografias estão sendo deixadas aqui no final da aula, né, para vocês pesquisarem. Se vocês também tiverem algum livro ou algum site, algum canal que queiram também indicar, estarei aqui, né, sucinta a recebê-los. Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula, lembrando, nós vamos falar do povo Inca, né? Fico por aqui. Para vocês, uma boa noite e fiquem com Deus a todos e até a próxima aula.